A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. E hoje nós iremos meditar na palavra de Deus. Ela se encontra aqui em Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo 29. Mas antes de entrar na palavra de Deus, eu convido você que está aí do outro lado para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Eu desejo que você esteja bem nesse dia. E se porventura não estiver, eu creio que tudo vai ficar bem, porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sempre depois de lutas e batalha vem a vitória. Se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, a vitória é garantida, né? Então a palavra do Senhor diz assim: Jesus come com pecadores é o título da mensagem. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores, né? A gente observa, meu querido e minha querida, que os escribas, né, os fariseus, eles viviam numa bolha que eles não se consideravam pecadores, né? E olha que eles eram aquele tipo que fazia coisas horríveis, né? Eles colocavam julgo sobre os outros que eles não ajudavam a levar em nada, mas eles se achavam santos. E quando Jesus entra ali na casa de Levi, que ele dá um banquete, né? Jesus e os discípulos, ele convida outras pessoas, convida publicanos, que eram pessoas cobradoras de impostos, né? Que os fariseus e os escribas veem isso, eles julgam a Jesus e os seus discípulos, né? E eles murmuravam dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos, né? Quer dizer, se Jesus é tão santo, por que ele se mistura? Porque os fariseus, eles não se misturavam, né? Eles se achavam tão puro, tão santo, que eles não queriam se misturar com essa classe de pessoas. Só que na realidade, para Deus, eles eram até piores do que os publicanos, né? Porque pelo menos os publicanos, alguns deles, né, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E muitos fariseus, muitos escribas rejeitaram o Senhor, né? Não abraçaram a fé em Jesus. E aqui respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, né? Jesus olhou, respondeu para eles, enquanto eles murmuravam, o Senhor disse, né? Vocês, em outras palavras, é como se fosse essa expressão: vocês, né? Não precisam, vocês já se sentem bons, vocês já são curados, né? Vocês se sentem puros, vocês não precisam de médico. Mas os doentes sim. E os publicanos, os pecadores, eles se consideravam pessoas pecadoras, eles sabiam da falha deles, né? Eles reconheciam os seus pecados. E é por isso que eles vieram até Jesus. Mas os demais não, achavam que não precisava, que o que eles sabiam, o que eles já tinham era suficiente para a salvação, que era a lei. Quando Jesus veio cumprir toda a lei, né? Então, meu querido e minha querida, nós precisamos de Jesus. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa ser perdoado dos seus pecados. Que você precisa se arrepender e se converter e mudar a sua vida pela palavra de Deus. Porque se não fizer isso, você não irá morar com Deus na eternidade, você irá viver separado do Senhor. E separado de Deus nessa terra, o homem até vive, até desfruta de muitas coisas.
mas separado de Deus na eternidade é condenação, é lago de fogo. Não será algo bom, será algo terrível. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. E até mesmo você que está na casa do Senhor, mas que fica brincando com as coisas de Deus, né? Pare de fazer isso. O mundo está se preparando para receber o anticristo. A gente vê as coisas acontecendo. O sistema se preparando. E muitas vezes a igreja, que era para estar bem preparada, bem atenta, a maioria está como aquelas virgens nécias, dormindo, né? Com um pouquinho de azeite apenas, mas muitos irão ficar. Muitos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente, no dia do arrebatamento vão ficar. Porque naquele dia só vai subir, meu querido, minha querida, quem estiver preparado. Quem tiver com a vida no altar do Senhor, vivendo a palavra de Deus, buscando o Senhor. Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. Precisa de esforço, precisa nós se esforçar. E a gente vê na palavra de Deus que aquelas virgens prudentes, elas tinham azeite na lâmpada e ainda tinha reserva. Elas aceitaram Jesus, elas viveram a palavra e elas continuaram lutando até o noivo vir. Elas não deixaram o Espírito de Deus ir embora da vida delas. Muito pelo contrário, elas permaneceram firmes na rocha, desde o princípio até o fim, até o dia que o noivo veio. Elas até dormiram, mas elas tinham reserva. Isso mostra, meu querido e minha querida, que o homem e a mulher que aceita Jesus, que vive a palavra, se ele descer a sepultura sem o arrebatamento acontecer, no dia que acontecer, ele vai ressuscitar e ele vai subir com o Senhor. E as que eram honestas, elas não se importavam, representa aquela igreja que não se importa, que apenas tem um título, até começou bem, mas não permaneceu bem. Se corrompeu com o mundo. As coisas que antigamente para a igreja era pecado, hoje em dia, em muitos lugares, não é mais. As pessoas permanecem num pecado. Hoje em dia, eu creio que você entende o que eu estou falando, é que a gente observa que antigamente, quando se falava de um protestante, de um crente, havia diferença. A gente via diferença. Hoje em dia, se tiver algumas pessoas que são crentes, outras não, em muitos locais você não percebe mais, você não sabe mais quem é quem. Porque não parece mais. Tá igual o mundo. E esses que vivem igual ao mundo, eles vão ficar. Eles não vão subir no dia do arrebatamento. Porque assim como Deus separou o povo de Israel e mandou aquele povo ser diferente, ser uma nação diferente, a mesma coisa com a igreja. Tem que haver diferença do mundo. Porque se é para aceitar Jesus, para viver igual ao mundo, vestir igual ao mundo, falar o mesmo sistema do mundo, a mesma linguagem, então é melhor ficar no mundo, porque no mundo você desfruta o que você quer. Então sai melhor viver as coisas do mundo mesmo, ficar como está, né? Porque não adianta nada aceitar Jesus e viver conforme o sistema do mundo, né? Não adianta, a gente tem que lutar para dia por dia abandonar os prazeres que o diabo gosta, né? Que tá nesse mundo, no sistema desse mundo. É fácil? Nunca foi, nunca será. Mas quem quer morar no céu, o reino de Deus, ele é com esforço, exige esforço. E o Senhor Jesus disse que quem se esforça vai se apoderar dele. Então tem que se esforçar. Não acredite
no evangelho que é pregado no meio de muitos, que não precisa mudar nada, que Deus só quer o coração. Se Deus só quisesse o coração, Jesus não teria, nem teria vindo a essa terra morrer na cruz, né? Pra quê? Todo mundo já estaria salvo. Não tinha necessidade disso. Mas Jesus veio e Jesus mostrou um novo caminho, que é Ele. Que para chegar no céu tem que ser por Ele. Não é de qualquer jeito. Não é como muitos dizem. Tem pessoas que, eu já ouvi pessoas dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus Cristo, Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, todos os caminhos levam a Deus? Não, só Jesus. Então, se é só Jesus e tudo que eu e você precisamos saber para herdar a vida eterna, está registrado na palavra de Jesus, né? Está registrado. O Novo Testamento nos ensina muitas coisas que é o suficiente para mim, para você, se nós colocar em prática, morar com o Senhor. E eu creio, amigo ouvinte, Igreja do Senhor, você que está aí do outro lado, que não vai tardar a volta de Jesus, né? Basta você ler a palavra de Deus e olhar para o que está acontecendo no sistema desse mundo. Como a tecnologia avançou, como tudo avançou, a gente vê que Jesus está para voltar. E eu e você precisamos estar preparados. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe você, lhe dê força para você e sua família no dia do arrebatamento não ficar. E você que ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Porque nessa terra, com Jesus ou sem Jesus, tem muitas lutas, muitas batalhas, muita tribulação. Tanto para o crente como para o que não é crente. Vai ter as mesmas coisas, né? Mas a diferença é que com Jesus, Ele está do seu lado. Ele está segurando a tua mão. Ele é o dono de todas as coisas, Ele te protege. E sem Jesus, você fica à mercê do inimigo. Então, que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.